Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras, e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a parte mais importante ao se produzir uma redação, que é, na verdade, o planejamento. É impossível fazer um bom texto, fazer uma redação que vai tirar aí a nota 1000, a tão esperada nota 1000 no Enem, sem se planejar. E planejar o texto é, sem dúvida, o passo mais importante no início da produção, no início da construção de uma boa redação. A primeira coisa a se fazer, que eu recomendo sempre aos meus alunos, é destacar as palavras mais importantes do tema. Destacar essas palavras-chave vai facilitar com que a produção da sua tese, a sua introdução inclusive, ela seja extremamente bem direcionada ao tema de fato. Quer dizer, você não vai correr risco de desviar do assunto. Mas muito bem, antes de qualquer coisa, de começar a escrever, separe uns minutinhos aí, porque planejar o seu texto vai evitar, por exemplo, que você trave e fique sem saber o que fazer no meio da redação. É muito comum, durante as aulas, um aluno fala assim: professor, eu travei, o que eu escrevo agora? Esse travar na redação, na verdade, ele é uma espécie de falta de planejamento, ele é uma espécie de falta do que dizer em relação aos argumentos que deveriam ter sido escolhidos no início do texto. Lembre, a sua tese, ela aponta diretamente para aquilo que você acredita. A sua tese, ela dá ao seu texto um direcionamento. E se você escolhe problemas que você não sabe argumentar sobre eles, ou que você não sabe resolvê-los na sua tese, se você escolhe isso ao escrever a tese, muito provavelmente você vai realmente travar ao longo do texto. O planejamento que a gente vai aprender a fazer hoje, ele na verdade vai servir para, primeiro, fazer com que seu texto seja bem estruturado, bem articulado, em todo o sentido do texto mesmo, quer dizer, ele seja bem amarrado em suas ideias e, mais do que isso, planejar o seu texto vai te evitar travar ao longo da redação. Então, a primeira coisa que é necessário fazer é marcar as palavras-chave do tema. Todo tema vai ter 2, 3 palavras-chave. Geralmente os temas do Enem eles têm um comando muito forte. Então é bom observar como que esses temas têm evoluído também. Depois de marcar a palavra-chave do tema, o próximo passo é pensar a respeito do que a banca acredita ou o que a banca espera que você escreva a respeito daquele tema. Eu gosto de usar muito o exemplo do tema foi a lei seca. Quando cai uma redação sobre a lei seca, seria, por exemplo, virtualmente impossível fazer um texto defendendo a revogação da lei seca. O que a banca esperava que você fizesse? Que você, de fato, defendesse a lei seca e criasse um projeto de texto que fosse, no final, na proposta de intervenção, desenvolver ferramentas melhores para que a lei seca, de fato, viesse a funcionar, enfim, que ela fosse melhor aplicada no país. Agora, fazer um texto defendendo a revogação da lei seca, além de ser muito mais difícil, vai contrariar completamente o que se espera da banca. E a gente consegue perceber as distorções do que aconteceram nos temas mais recentes. Por exemplo, quando o tema foi a persistência da violência contra a mulher, muita gente zerou essa redação sobre esse tema, porque simplesmente disse no texto que todas as violências devem ser combatidas, não somente a violência contra a mulher. Embora talvez isso seja, de fato, um assunto interessante, se falar sobre a violência de maneira geral, não é o que foi pedido. Se o tema é a persistência da violência contra a mulher, o que você vai fazer no seu texto? Dizer como se extinguir a violência contra a mulher. Você não vai desviar do assunto, você não deve desviar do assunto, ou seja, você vai escrever exatamente aquilo que a banca te pediu. Aconteceu coisa parecida quando o tema foi sobre intolerância religiosa no Brasil. Muita gente disse que no Brasil, aliás, o tema era caminhos, sempre um comando muito forte, caminhos para se combater a intolerância religiosa no Brasil. E muita gente, na verdade, fez a redação dizendo que não existe intolerância religiosa no Brasil. E o que acontece com o aluno que fez isso? Ele zerou. Porque se o tema da redação, é claro que ele vai zerar, se o tema da redação é caminhos para se combater a intolerância religiosa e você diz que não existe intolerância religiosa, você desviou completamente do assunto. Se é para combater algo, ele tem que existir. Então, essas distorções acontecem porque os alunos não planejam o texto. Então, evitar desviar do tema, porque pode ser catastrófico. Às vezes você vai tirar uma nota muito ruim, porque tangenciou o tema, segundo o manual, ou simplesmente vai zerar. E se você zerar a redação, você está fora do SISU. Você nem começa a participar, você nem entra na brincadeira. E o Enem,
ele tem uma vantagem que funciona como o Natal, né? Todo ano tem. Então, se você zerar a redação, você vai ter que fazer o Enem no outro ano, estudar mais um ano, enfim. É um cuidado, uns minutinhos de planejamento que vale a pena serem tirados. Então, depois de pensar o que a banca espera, o segundo passo, antes de começar a escrever a sua redação, é se posicionar. Quais são os problemas ligados a esse tema? Quer dizer, o que eu vou colocar na minha tese? Porque eu vou ter que provar que esses problemas existem e depois eu tenho que apontar medidas de solução para resolver esse problema. E aí, depois de pensar nisso, você precisa também demonstrar conhecimento das várias áreas, que eu acho que é uma das partes mais difíceis na produção de um texto. Então você vai vasculhar na sua mente, quer dizer, quais são os conhecimentos que você possui que podem ser utilizados. E aí eu entro num ponto que existe para mim uma ordem de prioridade, daquilo que eu acho que é mais seguro. Não estou dizendo que existem coisas que são melhores ou piores, enfim, que há um pensamento cultural que é melhor do que o outro, que é um autor que é melhor do que... A questão não é essa. A questão é que tipo de literatura você vai citar no seu texto. Você vai citar que tipo de filósofo, que tipo de sociólogo, qual pensador, quais são os dados que quer dizer, de onde vêm as suas informações. Vai citar um fato histórico, por exemplo, tudo isso é muito válido. Inclusive, né, vai usar algo do cinema, enfim, curta-metragem, série, filme, não importa, mas é bom estabelecer uma ordem de critérios. Por exemplo, se eu for citar literatura, eu vou preferir citar a literatura brasileira, entre aspas, a clássica, os canônicos. Vou citar Machado, que é do realismo, que serve muito bem. Vou citar os autores do modernismo, Oswald de Andrade, Jorge de Lima, enfim, autores que defenderam posições e questões sociais no país, às vezes da pintura, Tarsila, Cândido Portinari. Quer dizer, é bom fazer um recorte, os pré-modernos também, vale a pena citar, fazer um recorte daquilo que é de fato brasileiro e que é mais seguro, porque o cinema, por exemplo, eu preferiria, inclusive já tem aqui no canal a leitura da minha redação, sobre o combate à intolerância religiosa no Brasil. Lá eu citei 2 filmes brasileiros na minha argumentação. Acho que eu citei Aristóteles também, se não me engano. Citei o filme Desmundo e o filme Xingu. 2 filmes muito bons, filmes brasileiros, que estavam bem amarrados com a minha ideia, porque na minha introdução eu citei o período colonial brasileiro, o processo de aculturação dos índios, a vinda da Companhia de Jesus para cá, enfim, a perseguição às religiões de matriz africana, e isso faz o texto ficar bem articulado. E aí é importante perceber que, ao citar outras coisas, por exemplo, você pode citar séries do Netflix, super-herói, citar o Batman, sei lá, Star Wars, enfim, isso é fácil de ser feito, porque inclusive é o caminho que o aluno gosta de ouvir. Ele vai citar alguma coisa que já faz parte do conhecimento cultural, quer dizer, você já viu isso mesmo, não tem que se esforçar para pesquisar mais alguma coisa, só que eu acho um caminho perigoso para a redação. Eu prefiro que se use elementos históricos de verdade, enfim, alguma coisa que ocorreu no Brasil, ou a literatura brasileira clássica, ou o cinema brasileiro, primeiro filósofos, sociólogos. Se não houver mais nada, tiver esgotado, aí você parte para esse caminho, que é um caminho que todo mundo gosta de ouvir, mas que não é o caminho mais seguro, que é citar série, sei lá, coisa do Netflix, super-herói, enfim, você vai citar Friends na sua redação, você vai citar Teen Wolf, Vampire Diaries, não tem jeito de fazer um texto. Teve um aluno meu, mandar um abraço para ele aí, para o Felipe, ele fez a redação sobre a inclusão dos deficientes auditivos surdos na educação brasileira, e ele citou Demolidor, sem se dar conta de que o Demolidor, na verdade, ele é cego. Claro, fez uma boa redação, tirou uma nota alta, se não me engano, 880, apesar dessa gafe, porque ele escreve muito bem. Se você escreve muito bem, na verdade, o conhecimento das várias áreas, você vai conseguir encaixar qualquer coisa, enfim, vai dar certo. Só que, repito, não é o caminho mais seguro. Já que você faz uma prova que é para ingressar no SISU, que é para entrar no ensino superior, então por que você não vai usar um conhecimento que é mais, vamos dizer assim, mais bem visto pelas bancas de corretores? Afinal, e principalmente porque quem vai corrigir o seu texto é formado em letras. Então, se você cita literatura clássica, por exemplo, igual eu falei, o Machado, os pré-modernos, os modernistas, talvez seu texto seja visto com melhores olhos
do que se você citar, por exemplo, o universo do Harry Potter, do Percy Jackson, que seja. Então, eu preferiria que vocês seguissem esse caminho e usassem a cultura pop só quando não houver outra alternativa, não houver outro caminho para se fazer, o texto travou e é o que resta. Então, prefira filosofia, sociologia, autores brasileiros, literatura brasileira, canônica de preferência, prefira citar filmes do cinema brasileiro e por aí vai. Depois de fazer esse apanhado, você está pronto a levantar esses tópicos para iniciar seu texto. E a gente segue no próximo vídeo falando especificamente como se iniciar, né? Quais são os primeiros passos para se produzir a contextualização da introdução, ou seja, quais são as primeiras frases que são boas para se entrar no texto. Esse segundo vídeo vai ser um vídeo muito importante. Não se esqueça de curtir e compartilhar o canal e, como sempre, bons estudos!